alegria para vocês, né? Eu estou ótimo, maravilhoso. Espero que todo mundo esteja bem também. A gente vai continuar nosso assunto hoje, tá? Sobre crônicas, tá certo? Texto narrativo, que é o que a gente está vendo. A gente viu aquele texto sobre aprenda a chamar a polícia. É bastante interessante. Acredito que a maioria de vocês vão gostar. Alegria quando a aula acabar. Aí Mariana. Bom, vamos lá. Vou começar com a frequência do 7º A, tá bem? Alan. Alan tá presente? Cadê o ok do Alan? Colocou ok aqui, viu, Alan? Colocar essa frequência aqui, mas não esqueça do ok, não. Ana Cidelli, se encontra? Ana Cidelli, não. Ana Gabriele Mendonça. Ana Gabriele, ok. Antônio Wesley, está presente? Ariellen. Wigner, deixa eu ver se ele está aqui. Wesley está e o Wigner também, né? O Wigner está presente. Gabriel Ribeiro, se encontra? Giovana. Isabela Evelyn. Isabela Evelyn está presente. Mariana está presente. Rogério Filho está também. Júlia Nobre, presente. Júlia está presente. Lara Isabelle, se encontra? Lara Isabelle se encontra. Larissa Souza está presente. Maria Barreto também. Maria Clara também. Maria Gabriele também está, estou vendo aqui. Maria Isabelle. Maria Isabelle Castelo Branco está presente. Maria Yanara. Yanara está aqui, pessoal? Yanara não está. E o Riquelme. Riquelme se encontra. Rick se encontra. Bom, agora vamos lá para o B. Adriele. Adriele se encontra? Adriele não. Ana Beatriz de Oliveira. Ana Beatriz Rodrigues. Ana Cecília. Ana Cecília. Rislânia está presente. Ana Patrícia está presente. Bernadette também. Cadê o Diego? Diego. Parece que o Diego não se encontra. Laís Maria. Laís Maria. Estou vendo aqui. Pablo. Pablo está presente. Raíssa também. Raíssa também. Walter Nascimento. Walter parece que não se encontra. E Paulo Vitor está presente. O Diego acabou de entrar. Vou colocar aqui sua presença, viu, o Diego? Deixa eu ver aqui o chat aqui, alguma coisa esquisita. Coloquei sua presença, viu, Mariano? Mariano. Também coloquei ela. Só não esqueça de dar o ok, tá bom? Bom, pessoal, seguinte. Estamos vendo o texto narrativo, né? Crônica narrativa. A gente vai ver umas questões aqui sobre o assunto, tá ok? Só para a gente encerrar esse assunto de vez, para a gente ter condições estruturais de fazer uma obra desse nível, tá certo? Eu misturei foi tudo agora, misturei tá bem com tá certo. Bom, é o seguinte, eu vou colocar aqui para vocês o texto.
e a gente vai dar uma analisada nele, tá bom? Vamos lá. Vocês estão vendo o texto daí? Pessoal, estão vendo o texto? Ave Maria. E agora? Alguém fala no microfone aí? Tá bom, Sim, professor. Pronto? Pronto, tá bom. Pois, bora lá. São Paulo vai recensear. Recensear é pôr em lista, tá certo? Colocar, fazer uma listagem. O governo quer saber quantas pessoas governam. A indagação, gaguejei agora, viu? Gaguejei bonito. A indagação atingirá a fauna e a flora doméstica, pois mulheres e algodoeiros serão reduzidos a números e invertidos em estatística. O homem do censo entrará pelos bangalôs, pelas pensões, pelas casas de barro e de cimento armado, pelo sobradinho e pelo apartamento, pelo cortiço, pelo hotel, perguntando: quantos estão aqui? Pergunta triste. De resto, um homem dirá: aqui havia mulheres e criancinhas. Agora, infelizmente, só há pulgas e ratos. E outro: amigo, tenho aqui esta mulher, este papagaio, esta sogra e algumas baratas. Tome nota dos seus nomes, se quiser. Querendo levar todos, é favor. E outro: dois cidadãos. Somos dois. Naturalmente o Senhor não vê. Não a vê, aliás. Mas ela está aqui. Está. A sua saudade jamais sairá do meu quarto e do meu peito. O fragmento acima, em que a referência a um fato histórico, o recenseamento, apresenta característica marcante do gênero da crônica, né? Ao expressar, deixa só eu colocar aqui em tela inteira aqui. Mas não perder o fio da meada. Estamos aqui, viu? Ao expressar de forma abstrata, evocando, né, trazendo o imaginário, imagens e buscando apresentar a ideia de uma coisa por meio de outra, é essa uma das características marcantes da crônica? Ou o fragmento apresenta característica marcante da crônica ao manter-se fiel aos acontecimentos, retratando os personagens em um só tempo e em um só espaço? Isso é característico da crônica? O fragmento acima apresenta uma característica marcante da crônica ao contar história centrada na solução de um enigma, construindo os personagens psicologicamente e revelando-os aos poucos, aliás, revelando-os pouco a pouco. O fragmento acima apresenta característica marcante da crônica ao evocar de maneira satírica, fazendo aquele humor ácido, a vida na cidade, visando transmitir ensinamentos práticos do cotidiano para manter as pessoas informadas, ou o fragmento acima apresenta característica marcante da crônica ao valer-se de tema do cotidiano como ponto de partida
para a construção de um texto que recebe tratamento estético. Eita, que essa daqui tá, hein? E aí, crianças, falem no microfone para eu não ter que sair daqui. Porque se eu sair Letra E? para ver o chat, vocês não vão ver isso aqui mais. Letra E? Alguém acha que é outro item? Deixa eu Eu limpar acho isso. que é a B. Tem daqui. Manter-se fiel aos acontecimentos. Vamos imaginar o seguinte: nesse sentido de manter-se fiel aos acontecimentos, né? O fragmento aqui acima está falando de um fato histórico, né? De uma coisa que aconteceu de verdade. Quando eu digo que é característica marcante da crônica manter-se fiel aos acontecimentos, automaticamente eu estou dizendo que as crônicas têm que ser sobre coisas reais, ou seja, que eu não posso fazer um texto fictício sobre uma crônica. Mas aí, professor, tem muito texto de crônica que fala sobre coisas que não aconteceram de verdade, né? São temas do nosso dia a dia, mas são histórias que não aconteceram. O autor imaginou uma situação para fazer uma crítica. Então, quer dizer que não necessariamente a crônica vai falar sobre acontecimentos reais, né? Então, o item B a gente vai eliminar. Peraí. Vai eliminar o item B, porque a crônica não precisa falar sobre acontecimentos reais. Ela pode falar sobre coisas do nosso dia a dia com situações que não ocorreram, tá? Quando eu falo de situações do dia a dia, eu estou falando de situações do cotidiano, né? E essas situações são o ponto de partida do autor para que ele faça, né, um texto que tenha essa espécie de tratamento estético, que nada mais é aqui, né, do que a configuração do texto que ele tem na cabeça dele para a estrutura da crônica, sobre algo, olha só, importante lembrar, do cotidiano, tá? A crônica vai falar sobre coisa do cotidiano. Então, vamos tomar aqui o item E como verdadeiro. Entenderam, pessoal, a explicação do porquê de a questão que vocês ficaram, o item que vocês ficaram em dúvida está errado e do outro está correto? Compreendido? Compreendido ou tem dúvida ainda? Deixa eu aparecer aqui para vocês, para explicar aqui este negócio. Uma é saber é uma coisa para os ninjas. E é isso que vocês estavam conversando aqui, pessoal. Pelo amor de Deus. Acontece, normal. Mas, rapaz, vocês têm cada uma, viu? Vamos lá. Seguinte, pessoal, só para ficar claro e sanar as dúvidas, tá? Crônica, ela pode ser uma história que o autor estava pensando ali, né? Nossa, agora eu vou criar aqui uma história que vai ser sobre, deixa eu ver, sobre a educação no Brasil. A educação no Brasil tem problemas? Tem problemas do começo ao fim, né? Tem problemas estruturais, tem escolas que não têm a estrutura adequada, né? Tem regiões que nem tem escola, né? Como algumas regiões ali para aquele lado, para o norte do Brasil, onde as crianças cruzam 100 quilômetros, coisa assustadora, né? Acordam de madrugada para fazer uma viagem de barco todo dia. Isso quando o barco não dá prego, né? Quando não tem uma enchente no rio e ela não pode ir. Então, tem muito problema na educação do Brasil, né? E vamos imaginar aqui, o autor está pensando sobre fazer uma crítica sobre esse tema. Só que não me vem à cabeça, né, falar sobre uma história que aconteceu de verdade. Ele quer criar uma situação. Então, não vai ser um acontecimento histórico. Tá? Ele vai fazer uma narração sobre algo que ele vai imaginar. E nisso ele pode até dar umas pitadinhas ali de humor, como foi o caso daquela crônica que vocês até gostaram, que a gente viu na aula passada.
na aula passada ou foi na semana passada. Agora me fugiu da memória o dia. Mas a crônica pode falar sobre fatos fictícios ou reais, desde que o tema central, tá certo? O tema central seja algo do nosso cotidiano. Naquela crônica, o que é que estava sendo criticado? Estavam sendo criticados o atendimento, aliás, dos serviços públicos aos cidadãos. No caso, o atendimento da segurança pública. A polícia disse que não ia de jeito nenhum, né? O que não havia, eu não havia entendido foi sobre acontecimentos fiéis. Não, é o seguinte, no caso não é acontecimentos fiéis. O item B, né? Diz o seguinte, o item B. O fragmento acima apresenta característica marcante do gênero crônica ao manter-se fiel aos acontecimentos. Vamos parar aqui nessa vírgula. O censo, né, o recenseamento, aconteceu, né? E o texto se manteve fiel a isso. Essa é uma característica da crônica? Não. A crônica pode ser um texto que não tem o menor compromisso com um acontecimento real. Pode ser uma coisa que o autor criou aqui, entendeu? Por exemplo, aquela situação lá do rapaz que chamou a polícia e depois a polícia disse que não ia e ele disse que matou o ladrão e depois disso a polícia foi lá. Aquilo não aconteceu de verdade. Foi uma história criada pelo autor para fazer uma crítica aos serviços públicos, tá certo? Ele poderia ter feito uma história, por exemplo, dentro daquele mesmo tema, né? Fazendo uma história dentro de um hospital, onde você chega numa UMPA e passa 1 hora, 2 horas para ser atendido. Ele poderia fazer uma crítica sobre isso, né? Ele poderia fazer uma crítica sobre a política no Brasil, né? Todo jornal, pessoal, tem uma crônica, sempre tem um caderno que tem uma dedicação para esse tipo literário, né? Essas crônicas, essa acidez que você pode ter na crônica, ou essa veia humorística, criticar essas estruturas da sociedade, criticar essas estruturas da sociedade com humor, também é atraente, que foi o que a gente viu naquele texto passado. Eu tenho certeza que a maioria de vocês gostaram, né? E olha só, querendo ou não, foi uma crítica. Você ri da crítica que a pessoa fez. A pessoa fez uma crítica tão bem trabalhada que o humor é o que vai te prendendo naquela espécie de conto, né? Isso aqui, no caso, é uma crônica. Teve a introdução, o desenvolvimento, chegou aqui no clímax, né? Reviravolta da história. A história tendeu a caminhar apressadamente para o final. Né? Lembrando, depois do clímax, o conto, aliás, a crônica, e o conto também, tá? Tende a caminhar a passos largos para encerrar a história. Porque, olha, eu tenho aqui a introdução, que a história começou, foi subindo, subindo, o desenvolvimento foi ficando interessante. Bem aqui aconteceu o máximo da história, né? Tudo de interessante que havia de acontecer, aconteceu aqui. Então, eu não vou ter mais elementos para continuar prendendo o leitor nessa história, né? Nessa leitura. Então, eu não posso me alongar demais. Eu tenho que encerrar a história o mais rápido possível. Foi isso que o autor daquela crônica fez, né? Depois que a polícia foi lá, reportagem, equipe dos direitos humanos, atendimento ambulatorial, sei lá o que mais, o autor terminou a crônica em 2 frases. Pronto, o máximo que tinha de acontecer já havia acontecido. Entenderam? Sobre essa dúvida aqui é o seguinte: tem crônicas que falam sobre coisas reais, coisas que aconteceram, e sobre histórias imaginárias, mas elas estão dentro do mesmo eixo, tá? Que é a crítica a alguma coisa contemporânea do nosso dia a dia, algum problema da sociedade, né? Um problema do eixo político, científico, cultural, é um problema até histórico, como, por exemplo, o racismo, a homofobia, também tem crônicas sobre isso, tá certo? Entendido, né? Sim? Eu falei demais e baguncei a cabeça de vocês. Então, que bom que vocês entenderam. Vocês são demais, viu?
Agora é o seguinte. Vou apresentar aqui o texto para a gente ir para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos retomar, tá bem? Parece que hoje é um dia daqueles. Bom, vamos lá, vou passar para a próxima questão, tá certo? Tiraram eu daqui. Bom, vamos lá. Leia o que nos diz o crítico literário Antônio Cândido acerca do gênero crônica. Só para vocês ficarem sabendo, tá? Antônio Cândido é um dos maiores escritores do Brasil, certo? Antônio Cândido é uma das pessoas mais estudadas nas universidades no Brasil, certo? Vamos ver o que esse carinha aí diz sobre a crônica, tá certo? Vai saber agora. Vamos lá. A crônica não é um gênero maior. Não se imagina uma literatura feita de grandes cronistas, que lhe dessem o brilho universal dos grandes romancistas, dramaturgos e poetas. Nem se pensariam em atribuir o prêmio Nobel a um cronista, por melhor que fosse. Portanto, parece mesmo que a crônica é um gênero menor. Graças a Deus, seria o caso de dizer, porque sendo assim, ela fica perto de nós. Antes da gente passar por enunciado, vamos tentar entender aqui só o que é que o Antônio Cândido estava querendo dizer. Olha só. Antônio Cândido, né, ele era um homem que entendia que a literatura, a leitura, né, aliás, a leitura é um bem, a literatura, vamos entender assim, a literatura era um bem incompreensível da humanidade, que a literatura é um bem da humanidade. Todo homem, todo ser humano deve ter acesso à literatura, deve ter acesso a livros
de Patativa do Assaré e deve ter acesso aos livros de Fyodor Dostoiévski. Deve ter acesso a todo tipo de literatura, porque a literatura é um bem comum e incompreensível da humanidade, tá certo? É um bem tão grande, ou talvez até maior, como o bem da alimentação, certo? E ele diz aqui o seguinte, ele está dizendo que a crônica não é um gênero maior. Não se imagina que haja, né, uma literatura que seja feita de grandes cronistas, ou seja, não há uma escola literária feita por grandes cronistas que lhe dessem o brilho universal que há na literatura dos grandes romancistas, né, como Machado de Assis, por exemplo, ou Jane Austen, por exemplo, né, na literatura inglesa, ou então as irmãs Brontë, ainda na literatura inglesa, né, fazendo uma ótima referência aos romances, ou quem sabe aos livros de Eça de Queiroz. Não há uma literatura tão grandiosa, né, dentro da crônica, que seja suficiente para se parear com romances, com os grandes dramaturgos ou com os grandes poetas, né? Não tem nem como imaginar, pessoal, em atribuir um prêmio Nobel, né, um prêmio de literatura, a um cronista, né, por melhor que fosse. O Cândido está dizendo aqui que nem o melhor cronista pode receber um prêmio Nobel, né? E ele conclui o pensamento dizendo o seguinte: me parece que a crônica realmente é um gênero menor. E ele termina o texto aqui, ironicamente, né, em relação ao que ele havia dito nos seus primeiros comentários, dando graças a Deus. Porque desse jeito, como a crônica é um gênero menor, ela fica mais perto de nós. Perto de nós, no sentido de que ela fala sobre o nosso dia a dia e de que é mais fácil você ter contato com a crônica do que com um grande romance, uma obra bem extensa, né? Ou como, por exemplo, uma grande peça teatral, um grande drama, né? Ou então você ter acesso, conhecimento e compreensão sobre grandes poetas, né? Sobre grandes poesias, porque a crônica é um gênero que dentro da estrutura, que dentro do conteúdo, né, da sua estrutura, do seu conteúdo, está mais próximo de nós. É mais fácil acontecer com a gente do ponto de vista individual e do ponto de vista coletivo, né, é mais fácil acontecer com a gente o que há dentro de uma crônica do que acontecer com a gente o que há dentro de uma poesia lírica, né? É mais fácil acontecer com a gente o que tem, né, lá na crônica do que acontecer com a gente o texto que tem lá num romance, certo? A crônica, ela se aproxima de nós pelo fato de ela ser uma literatura menor, um gênero menor, uma literatura do povo, feita pelo povo, e que fala sobre o povo. Vocês entenderam? Compreenderam isso aqui que eu expliquei? O porquê de o Cândido diz que a literatura da crônica é um gênero menor, e ele dá graças a Deus por isso, que nós podemos ter acesso a essa literatura. Deixa eu ver o que tem aqui. Bom, pronto, que bom. É porque ele começa falando, né? A crônica não é um gênero maior, não tem cronista que mereça receber um prêmio Nobel, por melhor, aliás, que ele seja. E ele encerra dizendo, graças a Deus, porque sendo menor, ela consegue se aproximar de nós. Só por isso, tá certo? Agora vamos lá. Tendo em vista seus conhecimentos, né, sobre esse gênero, traga suas considerações em relação a esse fragmento acima, levando em consideração as características que marcam essa modalidade textual em questão, né? Eu dei as minhas considerações. E as de vocês? Professor, as minhas considerações são parecidas com as do senhor. Pode falar. As considerações de vocês, meus queridos, meus abençoados. Para agora mesmo, a gente passou uma semana e meia já falando só de crônica, duas com o dia de hoje.
Praticamente me expulsou, ok? Ok. Vamos lá, meus queridos. Não tenho medo de errar, não, tá bom? A gente está aqui para aprender mesmo, tá certo? Não sabe. A sua consideração. Olha, você vai juntar o que você sabe sobre a crônica e o que o Antônio Cândido disse aqui. Pode ser parecido com o que eu falei, né? Porque eu falei demais e falei toda a minha compreensão sobre o que o Antônio Cândido disse e sobre meus conhecimentos sobre a crônica e sobre as outras literaturas que ele mencionou. Vamos lá, vamos fazer aqui uma pequena viagem ao redor da história da literatura. Vamos lá. As primeiras literaturas, pessoal, as primeiras obras literárias são do gênero épico, né? Quando eu falo de épico, eu estou falando das histórias dos grandes feitos heróicos, tá certo? Que eram aquelas histórias lendárias que falavam sobre aquele herói popular, né? Ou seja, um herói popular não no sentido de ser muito famoso, tá? E sim de ser do povo, daquele herói que trabalhava e tinha seus grandes feitos voltados para a comunidade, né? Essa literatura, né, devido ao seu conteúdo, falar sobre uma nação, sobre um povo, sobre um herói popular, né, o herói das pessoas, então essa história era uma literatura, aliás, desculpem, essa literatura era uma literatura para as classes baixas na Grécia. Muitas pessoas tinham acesso à epopeia, né, a esses contos lendários, onde havia a intervenção dos deuses, onde os heróis agiam em favor da sociedade, tá certo? Aí a gente tem um pouco mais, dando um salto razoável na história da humanidade, tá certo, meu querido? Essa explicação aqui também é importante. Dando um salto na história da humanidade, a gente tem, né, a ascensão da burguesia, né? A gente tem as revoluções, a Revolução Francesa, por exemplo, né? E a gente nota que a burguesia ascendeu e a nobreza foi caindo, né? Com a ascensão da burguesia, por que a burguesia se rebelou, professor? Eu esqueci. Vamos lembrar, né? Que havia aqui uma cooperação hierárquica entre a burguesia e a nobreza, né? Da cobrança de impostos e do protecionismo econômico, tá certo? Só que a nobreza, de um certo ponto para frente, começou a abusar mesmo da burguesia, tá? Você tinha grandes terras, né? Você tinha grandes propriedades, mas você não era um nobre, você não tinha títulos de nobreza. Ocorria de nobreza ir lá tomar tuas terras, te expulsar, isso se não te matasse. Complicado, né? Complicado das pessoas ficarem em silêncio por muito tempo com esses descasos da nobreza, né? Então a burguesia, por esse e por vários outros motivos, né, junto das classes mais baixas, se rebelaram, fizeram suas revoluções, a burguesia foi ascendendo, certo? Foi se elevando socialmente. E aí foi surgindo a literatura do romance. Se eu tenho a epopeia aqui, o gênero épico, apontando diretamente para o povão, para as classes baixas, então o romance é a literatura que representa essa classe social da burguesia. E não é uma classe baixa, tá certo? Não é uma classe baixa. Também não é a classe mais alta, mas ali na classe média, certo? Então, o Antônio Cândido está dizendo aqui, a crônica é um gênero menor, não é tão grande, não se imagina uma literatura composta apenas por grandes cronistas. E essa literatura da crônica não vai trazer, né, o brilho, né, aquele prestígio literário que tem no romance, né? O romance, a literatura da burguesia, né, das pessoas que têm dinheiro, dos geradores de riqueza. Crônica não é tão grande quanto romance. Crônica não é tão grande como as poesias que circulam o mundo aí, né, antes mesmo de Cristo. Então, crônica é um gênero menor. É isso que o Cândido está dizendo. Só que ele conclui o seu pensamento não querendo depreciar, colocar para baixo o gênero da crônica. Muito pelo contrário. Ele diz que
justamente pelo fato de a crônica ser um gênero menor, nós temos a sorte de poder ter mais acesso a esse tipo de literatura, que é uma literatura boa, né? Uma literatura bem chamativa, né? Para não dizer que é uma literatura extremamente gostosa mesmo de você ler, tá certo? É isso que ele está dizendo. É um gênero menor? É. Graças a Deus. Por isso que eu posso ler esse gênero. Porque se a crônica tivesse tanto prestígio como o romance, poucas pessoas da minha classe social poderiam ler, poderiam ter acesso a essa leitura. Se a crônica fosse um gênero muito aclamado, muito caro, vamos dizer assim, teria pouca compreensão. É isso que o Cândido está dizendo, tá bem? Bom, as crônicas estão no nosso dia a dia, por ser pequeno é mais fácil de acontecer. Basicamente é isso, tá, Isabel? É isso mesmo. Vocês entenderam, pessoal? A juntada aqui dos nossos conhecimentos, dos meus, com os de vocês, e a fala do Antônio Cândido. Todo mundo compreendeu? Eu pergunto se compreenderam, a menina me dá tchau, rapaz. Sei não, viu? Vocês são demais. Bom, vamos ficando por aqui. Espero que todo mundo tenha compreendido. Eu vou colocar. Eu estou brincando, Gabriel. Relaxa. Vou colocar essas duas questões mais outras sobre o assunto, tá bom? E a gente vai ficando por aqui. Segunda-feira a gente se vê de novo, certo? Um abraço, pessoal. Bom final de semana e até a próxima.